Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Muito bom ter você conosco neste culto de celebração ao nosso Deus. Nesse momento eu convido você a pegar a sua Bíblia, aí onde você está, no sofá de sua casa, talvez no quarto, qualquer outro lugar. Que você agora pegue sua Bíblia e abra comigo no Evangelho de Jesus Cristo, conforme o relato de Mateus, no seu capítulo 15. Mateus capítulo 15. Nós vamos ler os versículos 21 ao 28. Mateus 15, do verso 21 ao 28. Diz assim a palavra do Senhor. Saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Convido você a orar comigo nesse instante. Pai, agradecemos por esta palavra, porque é testemunho para as nossas vidas. Que o Senhor cumpra o teu propósito em cada um de nós, por meio da leitura, da meditação e da prática da tua palavra, de maneira especial por esta porção dela que acabamos de ler. Abençoe cada um em nome de Jesus. Quais são os elementos de uma fé genuína? Quais são os elementos de uma fé verdadeira? A gente fala muito hoje sobre fé, e a fé ela faz parte de todas as religiões, e por vezes as pessoas confundem fé tão somente por acreditar em algo que elas não veem. E a gente vê nessa história da chamada mulher cananeia, porque ela era dessa região, essa história da mulher cananeia, uma mulher que vivia de fora da cultura judaica, uma mulher que vivia fora do sistema religioso judaico. Nós vamos ver que esta mulher tem muito a nos ensinar acerca de como vivermos uma fé verdadeira. E nesse tempo que estamos vivendo, isso é muito propício para nós. Mais do que nunca, nós precisamos exercer a fé que agrada a Deus. Mais do que nunca precisamos colocar nossa fé em prática por conta de tudo isso que estamos vivendo. Nossa geração está vivenciando algo realmente excepcional. Entramos em 2020 achando que seria de um jeito e logo no terceiro mês, em março, fomos aí surpreendidos pelo coronavírus. E como é que está a sua fé? Como é que você tem reagido, não apenas a essa circunstância, mas às demais outras da vida? Como é que nós podemos aprender com esta mulher a ter uma fé verdadeira, uma fé prática, uma fé que possa realmente nos levar mais próximo de Jesus e nos ajudar nos enfrentamentos das nossas dificuldades? No texto de hoje nós vamos ver que Jesus sai numa espécie de retiro espiritual, ele se retira, ele sai daquele lugar e a palavra é essa, retirou-se, né? Numa espécie de retiro mesmo, para dar uma pausa, para sair um pouco daquele cotidiano, e ele vai para um outro país. Jesus Cristo aqui, pela primeira vez, ele vai sair da nação de Israel, ele vai para uma região de Tiro e Sidom, para um país chamado Fenícia. Então ele sai de Israel, nunca foi o foco de Jesus pregar em outras nações. Ele mesmo disse isso nesse diálogo com a mulher. Aprove ao Espírito Santo de Deus
agir na vida de missionários, apóstolos, para expandir o evangelho a todo mundo. Mas Cristo veio para o povo de Israel, mas em momento específico da vida dele, ele sai. Então a Bíblia diz que ele foi então para essa região aí de Tiro e Sidom, e ele foi, Marcos vai dizer, nesse mesmo texto, lá no capítulo 7, do 24 a 30, Marcos deixa claro, o intuito de Jesus em se retirar para Tiro e Sidom era se ocultar. A fama de Jesus já tinha corrido muito e ele queria se ocultar, possivelmente para orar, para descansar, para ter um momento mais a sós com aqueles mais próximos, com os apóstolos, né? Mas nada do que acontece na vida de Jesus e também na nossa é por acaso. Aquela retirada de Jesus para um outro país, aquela retirada do Senhor Jesus para outra cidade, não foi por acaso. Aprove ao Senhor colocar esta mulher, da qual nós não sabemos o nome dela, ter esse contato com Jesus. E a partir desse contato, ter esse testemunho maravilhoso de fé, de perseverança, testemunho de mulher que realmente agarra-se às oportunidades quando elas chegam até ela. Então, Cristo vai para Tiro e Sidom, conhece esta mulher, como nós dissemos, ela não tem um nome. Na história da igreja, alguns pais da igreja, como falando pais, estamos falando de pessoas que viveram logo nos séculos seguintes da era cristã. Um deles, Clemente de Alexandria, ele dizia que o nome desta mulher era Justa. Então, não sabemos se isso é de fato verdadeiro, mas as pessoas daquela época conheciam ela como Justa. O nome dela seria Justa. Talvez mais um título do que um nome. Justa porque foi justificada, porque demonstrou aí uma fé maravilhosa. Ela era grega, de origem sírio-fenícia, por isso, daquela região dos cananeus. Daí o nome, uma mulher cananeia. E no contexto que nós vemos aqui, diz que esta mulher tinha uma filha. E esta filha estava muito doente. Então ela se aproxima de Jesus e nós temos então aqui todo o enredo da história que eu quero compartilhar com você, meditar com você, na certeza e na oração de que o Espírito Santo toque ao seu coração, como também tocou ao meu. Então os elementos da fé verdadeira que nós percebemos aqui nesse texto, o primeiro é discernimento. Interessante isso. A fé que agrada a Deus é uma fé que consegue discernir. Discernir o quê? Vamos para o texto. Olha o que diz o verso 21. O verso 21 vai dizer o seguinte: saindo daquele lugar, Jesus retirou-se para aquela região de Tiro e Sidom, e no verso 22 diz: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Esta mulher, ela não frequentava o templo, ela não era da linhagem de Israel, ela não era judia, mas ela ouviu a fama de Jesus. Ela ouviu acerca daquilo que Cristo já estava fazendo nas regiões vizinhas. Se você for perceber, aqui na história de Mateus, vai ver que quantos milagres Cristo já tinha feito. Então ela ouviu, ela sabia quem era Jesus e ela creu. O que levou esta mulher até Jesus foi a sua fé. Só que esta fé, a fé da mulher, ela não era uma fé sem conteúdo. Esta mulher, primeiramente, ela demonstrou discernimento. Que tipo de discernimento ela mostrou? Primeiro, ela discerne o problema. Ela estava passando por um problema. Qual era o problema? Ela vai dizer, ela diz: Senhor, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Preste bem atenção. A fé que agrada a Deus não é a fé que tenta ocultar os problemas como se ele não existisse. A fé que agrada a Deus não é aquela que nós pegamos as nossas dificuldades e fazemos de conta que elas não existem e colocamos como se debaixo do tapete, né? Não, pelo contrário, a fé que agrada a Deus é a fé que compreende a realidade. Hoje, por exemplo, nós estamos passando por dificuldade. Nós não podemos sair, ou se sairmos, quando saímos,
É só por questões bem específicas. Então aquela mulher tinha um problema. A filha dela estava possessa de um espírito maligno. Que quando Cristo veio, começou o seu ministério público, muitos espíritos malignos se manifestaram, como ainda hoje se manifesta em alguns contextos. E aquela mulher, ela teve esse discernimento. Há muitas pessoas que dizem que têm fé. E sabe o que elas fazem? Elas dizem o seguinte: não, eu não estou com esse problema, eu vou negar. Não, negar o problema não resolve ele. Pelo contrário, você vai criando uma bolha que vai crescendo, até ela estourar. É importante você entender, se você está sofrendo, é importante você ter esse discernimento. Olha, eu estou sofrendo, eu estou passando por esse problema, eu estou tendo essa dificuldade, eu não estou aguentando esse meu contexto. Essa situação tem afligido a minha alma. No linguajar daquela mãe, ela disse: minha filha está sofrendo muito. Eu não vou negar, Senhor. Se alguém me perguntar, como está a sua família? Não, está tudo mil maravilhas. Não, essa mulher, ela não fez isso. Ela disse claramente: minha filha está possessa do espírito maligno e ela está sofrendo muito. Então, é uma fé que traz discernimento. A gente consegue colocar na nossa frente a nossa realidade. Mas também era uma fé que agrada a Deus. Esse discernimento não é apenas para discernir o problema, ou seja, ela enxerga o problema e ela reconhece ele, mas é discernimento também para saber como solucionar este problema. Porque você pode detectar o problema. Eu estou com esse problema, eu não consigo dormir, eu estou angustiado, eu estou ansioso, ou qualquer outro tipo de coisa. Qual a solução? Aí você pode não ter discernimento. Aí você pode começar a ter uma fé infantil, uma fé imatura. E você pode então buscar a solução para os seus problemas, para as suas queixas, para o seu sofrimento, em outras coisas que não em Jesus. Então a fé que agrada ao Senhor é a fé que traz discernimento. Discernimento primeiro acerca do problema, você não esconde, você coloca diante de Jesus. Você vai, é uma fé que leva a pessoa até Jesus, né? Então ela tem discernimento, mas ela também, além de discernir o problema, ela sabe em quem ela pode confiar. Você, como tem passado? Tem discernido a sua fé? Tem feito você discernir a sua situação? Será que você tem passado por dificuldades e não tem dito nada, nem a Jesus, nem a pessoas que você ama? Será que você tem sofrido só? Será que você tem se enclausurado na sua dor, se enclausurado em seu sofrimento? Será que você tem buscado, além disso, outras soluções? Será que você tem colocado a sua fé, tem colocado a sua esperança em outras pessoas ou coisas que não em Jesus? O que essa mulher cananeia nos ensina é: tenhamos uma fé que discerne, tenhamos uma fé que compreende o problema, tenhamos uma fé que realmente faz com que a gente entenda e diga: Senhor, eu estou sofrendo. Senhor, meu relacionamento conjugal está por um fio. Senhor, eu não estou aguentando. Eu estou com problemas de relacionamento, eu estou com problemas de insônia, eu estou com problemas de qualquer ordem. Senhor, eu não estou conseguindo parar de pecar. A fé que Cristo quer que desempenhemos ou que amadurecemos é essa que faz o discernimento, mas também é uma fé que nos transporta até a presença de Jesus. De nada valerá você ter discernimento, ou seja, entender o seu problema, se isso não o conduz até os braços de Jesus. Foi isso que essa mulher fez. Então, o primeiro elemento de uma fé verdadeira é esse discernimento. Discernimento para aprender, entender qual a sua realidade, não ocultá-la, mas principalmente para nos levar a entendermos só quem é que pode nos ajudar. Discernimento para que a gente olhe diante de tantas opções que estão ao nosso redor, a gente possa realmente buscar a Jesus. Ele é o Senhor da glória, é Ele o Deus Todo-Poderoso. Por vezes, no desespero, pessoas são levadas a situações das mais extravagantes possíveis. Por vezes, no desespero, na ânsia,
de resolver um problema, uma situação, as pessoas se distanciam de Jesus, buscando alternativas que contrariam a palavra de Deus, buscando soluções na qual a palavra não autoriza. Na dificuldade, no choro, no problema, nas lamentações, tenha uma fé que discerne acerca de Jesus. Tenha uma fé que lhe leva, lhe conduz até os braços do Pai. Em segundo lugar, nós vamos ver que uma fé que agrada ao Senhor é uma fé perseverante. É uma fé perseverante. Vejamos no verso 23 o que a palavra do Senhor nos diz. Diz assim o verso 23. Mas Jesus, então aquela mulher chegou, foi até Jesus, procurou ele, dizendo, Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Explicou o problema que a afligia. Não era ela, pessoalmente falando, mas era sua filha. E então Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus não lhe respondeu palavra. E aí, continua, então os discípulos se aproximaram dele e pediram, manda embora, pois vem gritando atrás de nós. Preste bem atenção. Uma fé madura, além de ser uma fé que tem discernimento, que compreende a sua realidade, é uma fé também que persevera em meio aos obstáculos. Não é uma fé que desiste. Esta mulher, ela foi uma guerreira espiritual. Sabe por quê? Porque ela enfrentou 3 barreiras. Ela enfrentou 3 barreiras para que a sua fé tivesse um resultado favorável. Primeira barreira, qual foi? Foi a barreira do silêncio de Jesus. Diz o verso 3, na parte inicial, que Jesus não lhe respondeu nada. Imagine vocês a decepção, a frustração daquela mãe que chegou até Jesus, colocando o seu problema, e Jesus tão somente não lhe respondeu nada. Olhando para o primeiro momento, talvez algumas pessoas não tivessem a mesma atitude desta mulher. Talvez nós, talvez eu, você, todos nós, somos tentados nisso também. Talvez nós fôssemos levados diante de um silêncio de Jesus, a gente romper com ele automaticamente, a gente começar a expressar palavras que pudesse ferir Jesus, dizendo como é que pode, quem é você para não me ouvir, eu cheguei até aqui, eu caminhei tantos quilômetros, minha filha está doente, você não tem amor, você não tem, não tem compreensão. Observe que muitos ainda hoje fazem isso. Eles olham para as calamidades e dizem, onde é que está Deus? Eu não sou cristão por causa disso. Eu não sou cristão porque se Deus existe, onde ele estava, que, por exemplo, deixou o coronavírus entrar neste mundo. Observe que Jesus não tem a obrigação de curar ninguém. Ele faz a obra em quem ele quer. Ele mesmo disse em outra passagem, ele disse, olha, quantas pessoas havia em Israel na época de Eliseu, quantas viúvas que precisavam de alimento havia em Israel? Várias, mas só foi a de Serepta que ele ajudou. Ele vai dizer isso. Então, ele fala, olha, Deus não tem a obrigação de ajudar. Ele é Deus soberano, Deus todo-poderoso. Ele ajuda quem ele quer. Ele é um Deus amoroso, é verdade. Mas ele é um Deus que sabe todas as coisas. É um Deus justo. E o homem não pode se queixar de Deus não intervir em seu favor. Uma palavra do Senhor nos ensina que pode se queixar o homem, senão dos seus pecados. E Cristo continua falando, dizendo, olha, quantos leprosos havia quando Jesus ali estava passando. Quantos leprosos foram curados? 10, mas só um retornou. Mas será que não haviam outros leprosos? Havia. Mas nem todos ali, nem todos foram curados. Então houve silêncio nos céus. Houve silêncio nos céus. Isso nos faz lembrar o livro de Apocalipse, quando se abre o 7º selo e houve silêncio nos céus. Houve silêncio nos céus. E o que esse silêncio nos ensina? O que esse silêncio ensinou para aquela mulher? Jesus estava testando a fé dela. Cristo testa a nossa fé.
Deus testa a nossa fé e o silêncio é uma das ferramentas que Deus usa para isso. Quantas vezes você pede algo para Deus e Deus silencia? Qual é a sua reação diante disso? Qual a sua reação diante de um pedido no qual você tem insistentemente solicitado, rogado ao Senhor e você ainda não viu com seus próprios olhos a concretização dele? Qual é a sua reação? Aquela mulher demonstrou que uma fé verdadeira e que agrada ao Senhor é uma fé que mesmo diante do silêncio de Deus, ela não desiste, ela continua, ela persiste. Isso aconteceu com outros homens de Deus. No Salmo 83, verso 1, o salmista diz: ó Deus, não te emudeças, não fiques em silêncio, nem te detenhas, ó Deus. Então, às vezes, as pessoas passam por essas experiências. Jó, no capítulo 30, verso 20, diz: clama a ti, ó Deus, mas tu não respondes. Fico de pé, mas apenas olhas para mim. Então o povo de Deus passa por esses problemas de ficar diante do silêncio de Deus. E o que o silêncio do Senhor quer nos ensinar? O silêncio do Senhor quer nos ensinar a perseverança, a continuarmos pedindo, a continuarmos insistindo. O próprio Jesus nos ensinou isso, quando certa vez ele deu uma parábola, dizendo: olha, imagine uma mulher que vai buscar falar com o juiz e colocar sua calça diante dele, e o juiz não ouve ela, e ela vai de novo e pede, e ela vai e insiste, e ele diz, Jesus Cristo, aquele juiz vai olhar para ela pela sua insistência. Não é que isso é como se nós pressionássemos a Deus. Não, não é isso. Mas é que o Senhor nos testa para ver, irmãos, a nossa reação. E nesse teste, uma multidão de pessoas são reprovadas. Elas pediram, Deus silenciou, Cristo silenciou, e elas saem falando mal de Deus. Elas saem murmurando, elas saem questionando. E esta mulher, ela não fez isso. Então, a primeira barreira que ela venceu foi a barreira do silêncio, mas ela venceu uma segunda barreira. Qual foi? Foi a barreira do desprezo dos discípulos de Jesus. Na sequência, no verso 23, a palavra do Senhor diz: então os discípulos se aproximaram de Jesus, dele, e pediram: mande embora, Senhor, pois ela vem gritando até nós. Veja bem, não bastasse o silêncio de Jesus, ainda havia agora o desprezo dos próprios discípulos de Jesus. É como você, minha irmã, meu irmão, que me ouve nesse momento, é como se você orasse por algo, e além de você não conseguir, alguém que está ao seu lado diz: cadê? Você não é cristão? Você não é cristão? Você não está orando? Onde é que está o seu Deus que não está lhe ouvindo? É semelhante. Então, além do silêncio, nós temos aí agora que lidar com a reação contrária daqueles que estão ao nosso redor. E no caso daquela mulher, eram os próprios discípulos do Senhor, pessoas boas, santas, mas que nesse momento serviram para testar a fé desta mulher. Mas ela também venceu. Ela venceu o silêncio de Jesus, ela venceu o desprezo de Jesus, e em terceiro lugar, aquela mulher também venceu, sabe o quê? Venceu a resposta de Jesus, porque, pasmem, por vezes é melhor o silêncio de Jesus do que a sua resposta. Por vezes a gente ora ao Senhor e a gente quer dar uma resposta do Senhor, mas o Senhor, na sua soberania, ele pode ficar em silêncio, porque para nós é melhor ele ficar assim do que ele nos responder. E foi assim que aconteceu com esta mulher. Ela então rogou ao Senhor, Cristo ficou em silêncio, os apóstolos se opuseram a ela, mas em terceiro lugar, que foi a mais difícil barreira para esta mulher vencer. Barreira que eu e você nós não enfrentamos. Porque nós já temos Cristo em nossas vidas. Já somos filhos dele. Já somos da família dele. Esta terceira barreira, você e eu não nos enfrentamos mais. Mas aquela mulher enfrentou. Que foi? Foi a barreira de ouvir uma palavra de Jesus ríspida, em certo sentido. Não que ele foi ríspido, não que ele foi indecoroso, não. Mas ele disse claramente para o que ele veio. Vamos lá ver o versículo 24? Olha o que Cristo falou. Então
Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou, mostrando sua persistência, de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Cristo respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Irmão, Jesus não atende nem o pedido da mulher, nem o pedido dos discípulos. Ou seja, ele não cura de imediato a filha, nem também a manda embora. Por quê? Porque ele está tratando ela. O propósito de Jesus não é só curar a filha daquela mulher. O propósito de Jesus é fazer uma obra completa na vida daquela mãe, para que a partir daquela mãe, a filha também tenha um contato pessoal íntimo e pleno com Jesus e toda a sua família. Então, Cristo estava trabalhando, labutando no caráter daquela mulher, mas principalmente no objeto da fé dela, na maturidade da fé dela. Então ela ouviu, queridos, uma palavra dessa. Cristo falou: minha querida, eu não vim para os que estão de fora de Israel. Ele vai dizer, em uma linguagem muito cotidiana, ele falou: olha, minha filha, como eu vim para o povo de Israel, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Aqui, cachorrinhos, a palavra cachorrinho não são aqueles cães selvagens, é aqueles cães domésticos, que naquela época não havia ração, como hoje tem, né? Ração pet. Mas naquela época, era, como em alguns contextos ainda hoje, os cães domésticos comiam dos restos da mesa. Então era muito comum estar aqui, né, a família, e aí por vezes um filho vinha e dava um restinho. Então foi nisso que a mulher se apegou. Então Cristo falou: olha, eu não vou tirar o pão da mesa e dar para o cachorro. O cachorro come se sobrar. O cachorro come migalhas. O cachorro come o que sobra. Depois de todos se fartarem, aquela sobra babada, aquela sobra que o povo provou, aquela sobra ali que manusearam, aí você vai dar para o cachorrinho. Que palavra desafiadora. O que você faria se estivesse no lugar daquela mulher? Você iria embora chateado com Jesus? Sairia dizendo para todo mundo que ele é uma farsa porque não atendeu ao seu pedido? O que você faria? Será que você interpretaria de imediato que Jesus veio tão somente para a nação de Israel? Será que você interpretaria de imediato que ali havia um desafio à sua fé? Por isso, queridos, essa mulher tem uma fé que foi louvada, porque ela persistiu. Ela superou 3 obstáculos: o obstáculo do silêncio, o obstáculo do desprezo e o obstáculo da resposta de Jesus. Como eu disse, esse obstáculo nós não enfrentaremos, porque nós já somos da família de Jesus, nós já sentamos na mesa com Ele. Mas o que eu quero é que nós peguemos esse texto, este episódio, esta narrativa e possamos amadurecer a nossa fé. Em terceiro e último lugar, a fé que agrada ao Senhor é uma fé humilde. É a humildade, é o terceiro elemento de uma fé verdadeira. Olha o verso 27. Disse ela, porém, àquela mulher: sim, Senhor, é verdade, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela falou, irmãos, aquela mulher, ela chega até Jesus, não como quem tem direitos. Ela chega até Jesus, não como que ela pudesse manipular Jesus. Ela chega na qualidade de adoradora, se ajoelhando. Ela chega na qualidade de serva. Ela chega na qualidade de uma pessoa humilde. Por isso que a humildade é um elemento muito importante da fé. Há muita gente hoje que tem desempenhado uma fé que não é humilde. Há algumas doutrinas errôneas ensinadas no seio das igrejas que falam que as pessoas têm que orar e decretar. Não, Jesus, no poder que o Senhor me deu, eu decreto que isso vai acontecer. Quem é você para decretar algo diante do Deus Todo-Criador? Nós temos que chegar como esta mulher, nos ajoelharmos, nos humilharmos em adoração a Deus, chegarmos até o Senhor da glória
e solicitar a sua benevolência e suplicarmos pelo seu cuidado. É esse que deve ser a nossa postura. Por isso temos que ter muito cuidado com essa postura de nos acharmos, de dizer, olha, tem um fulaninho aí que quando ora, Deus atende na hora. E ai do Senhor se não atender. Tiago 4,6 diz, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. A nossa fé tem que ser humilde para aceitar, inclusive, a palavra de Jesus, a resposta de Jesus. Aquela mulher, ela foi com um propósito muito claro, que Cristo curasse a sua filha, expulsando aquele espírito maligno que a atormentava. E ela então, ela foi com humildade. Ela discerniu a enfermidade. Ela discerniu quem podia ajudá-la. Ela foi perseverante para enfrentar os obstáculos, mas também ela foi humilde para rastejar, para ajoelhar, para adorar a Deus diante da sua beleza, diante da sua santidade. Quero concluir lembrando o versículo 28, que diz, Jesus respondeu, mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aquela mulher tem uma fé elogiada. Jesus só elogiou 2 pessoas acerca da sua fé. Uma foi essa mulher cananeia, não judia. E a outra foi também um homem que não era da nação de Israel. O centurião que tinha um amigo que estava doente e que ele mandou Jesus a curar. E Cristo falou que ia para a casa dele. Ele falou, não, Senhor, você vem na minha casa? De maneira nenhuma. Não, eu não sou digno que o Senhor entre em minha casa. Mande uma palavra só e o meu servo será curado. Então, 2 vezes Cristo elogiou a fé. E nas 2 vezes, o que é que nós percebemos? Percebemos pessoas sinceras, simples, humildes, que não pegam a sua fé para tão somente ter benesses para si. Em muitos lugares, a fé é sinônimo de dinheiro, de prosperidade financeira. Claro que Deus pode fazer isso, mas esta mulher, a qual Deus elogiou a fé, irmãos, ela voltou para casa com o elogio de Jesus, coisa maravilhosa que mais nenhuma outra mulher naquele contexto teve. E ela voltou para casa e encontrou sua filha curada. O espírito havia saído, mas ela não ganhou um cavalo, ela não ganhou um terreno. Aquela mulher não ganhou na loteria da época. Aquela mulher